E aí pessoal, bem-vindos de volta ao nosso ateliê. Hoje o nosso conteúdo vai ser sobre linhas e achuras. Vamos lá? A gente vai começar falando rapidamente das normas que regem, né, que regulamentam aí, orientam, né, a aplicação de linhas, que é a 8403, a representação da área de corte por meio de achuras, que é a 12298, e a representação de projetos em arquitetura, que é a 6492, com um capítulo específico desse assunto que nós estamos tratando aqui, que são as linhas e as achuras. Então, como a gente vai falar em diversos momentos do nosso conteúdo sobre a utilização das achuras em cortes, né, ou de tipos de linhas mais grossas em cortes, eu vou falar rapidamente o que é um corte. É um conteúdo que a gente vai ver especificamente em outro momento, mas para dar uma introdução e ninguém ficar no escuro, tá? Então, imagine que vocês têm que mostrar, né, desenhar uma maçã, qualquer objeto. Vou usar a maçã aqui como um exemplo que fica fácil de visualizar, né? Qualquer objeto. Então, imagine uma maçã e aí vocês precisam desenhar por dentro para mostrar como ela é, tá? Então, vocês vão cortar a maçã. Então, pegar uma faca, que vai ser um plano de corte, né? Vão seccionar a maçã e aí vocês vão desenhar a maçã, né, como vocês estão vendo por dentro, certo? Então, isso é um corte. Isso vai mostrar os elementos internos, tá? Isso é imaginário, né? Uma estratégia de desenho, né, gráfica. Então, a gente corta uma casa, a gente corta um objeto mecânico para mostrar por dentro, mas a gente corta de forma imaginada, né? Convenciona-se para poder trabalhar, né? Então, por isso que é tão importante a visão espacial. O desenvolvimento da visão espacial é que nos permite cortar imaginariamente um objeto, como um prédio, por exemplo, né? E detalhar todos os seus elementos internos, né? Como as alturas, né? As espessuras, os materiais, tá? Então, aqui tem um pedaço de planta, né? Um zoom aqui num pedaço de planta que eu já usei num outro vídeo, que é justamente para a gente tratar agora desse outro olhar, né? Então eu falei sobre textos no outro vídeo com esse mesmo exemplo, né? Então aqui a gente tem vários tipos de espessura de linha. Então uma planta baixa nada mais é, né, do que uma representação de uma edificação em corte, né? E a minha faca, né, entre aspas, o meu plano de corte, ele é horizontal, ele é paralelo à linha do chão, né? E geralmente a gente convenciona isso a 1,5 m, tá? Existem outros casos que isso pode variar, dependendo do interesse, né? Como é o caso desse projeto aqui, que é uma capela histórica, então tem 3 níveis, né, de plantas, né? Mas em geral a gente convenciona 1,5 m de altura, que passa esse plano de corte, né, que é essa faca, vamos lá, tá? Simplificando assim pra gente não deixar isso como uma lacuna, né, que possa atrapalhar, tá? Então, como isso aqui foi um objeto cortado, eu deixo, onde esse meu plano secante, né, essa faca, ela passou, eu represento com linhas grossas, tá? Então, aqui são as paredes, ó, que estão representadas com linhas grossas. Quando a gente tem elementos que não estão cortados, a gente usa uma linha mais fina, né? Então, por exemplo, eu estou passando aqui, essa altura de cortar aqui da parede é 1,5 m, olhando para baixo, né? Como se eu estivesse voando e olhando esse prédio sem telhado, né? Cortado a 1,5 m de altura do chão. Então eu enxergo os detalhes dos pisos, né? Eu enxergo as minhas portas cortadas também, né? Os meus desníveis. E aí eu represento essas coisas com o que a gente chama de hierarquia de linhas, né? Então, a linha mais grossa vai representar o elemento que está seccionado. E as linhas finas, os elementos em vista, né? Que a gente consegue ver, porque a gente está olhando de cima, mas não estão cortados, tá? Então, aqui a gente começa a ter um exemplo
dessa questão da hierarquia das linhas, do que é corte, do que é achura, tá? Em relação à achura, aqui tem um exemplo de piso, né? E aqui ele tem a intenção, né, desse piso, dessa achura, é mostrar que ele é um piso de madeira, mas ele é um piso que está sendo visto de cima, ele não é cortado também, tá? Então, esse slide tinha essa função, tá? De dar um panorama geral desses assuntos para a gente poder avançar, tá? Então, a norma NBR 8403, ela traz vários tipos de linha, né, possíveis aí em desenho técnico. Podem haver outras, mas essas são as mais utilizadas, tá? Bem como a sua denominação e a sua utilização, certo? Então, por exemplo, a linha grossa, né, a gente tem, como por exemplo ali no slide anterior, para usar para as paredes cortadas ou outro elemento de objetos, né? Então, a gente chama de contornos visíveis ou arestas visíveis. Contínua estreita, a gente usa para linhas de intersecções imaginárias, linhas de cota, né, que é as linhas das dimensões, né, como a gente bota as dimensões, a gente chama de cotas, né? As linhas auxiliares, linhas de chamada, que são aqueles elementos que a gente quer colocar em texto, por exemplo, né? As achuras, então a gente usa linha fina, estreita, né? E contínua para muitas delas, tá? Linha a mão livre aqui, contínua, estreita, né? Que é para representar aí rupturas, né? Linha de interrupção de desenhos, né? Se eles são muito grandes e a gente não consegue desenhar todo o desenho, a gente pode suprimir uma parte colocando uma linha de interrupção, né? Por exemplo, uma extremidade, aí eu interrompo e coloco a outra extremidade, a parte central eu tiro, tá? São exemplos. Aqui de zigue-zague, tá? Que a gente pode usar isso como um tipo de linha de software, né, que auxilia o desenho, como o AutoCAD, por exemplo, tá? Mas também dá para fazer à mão, né? Obviamente, tá? Então é uma linha horizontal, né, uma linha vertical, né, e uma inclinada aqui que onde a gente constrói esse elemento. À mão a gente não precisa fazer várias dessas. Geralmente a gente faz uma dessas, né, maiorzinha, uma dessas desses triângulos aqui, vamos lá, esses sobe e desce aqui, né? E os demais elementos mais lisos, mais horizontais, sem tantas repetições, tá? Outros tipos de linha que a norma traz são a linha tracejada, que é uma linha muito importante, né? Tanto grossa quanto fina. A mais utilizada é a tracejada mais fina, né? Mais estreita, né? Especialmente porque a gente usa para elementos que estão acima de um plano de corte ou que estão em projeção, portanto, né? Elementos que estão atrás de um plano, que não são visíveis porque um outro plano os cobre, mas ainda assim nós precisamos representá-los para que, como por exemplo um furo, né? Imagine um cubo com um furo, e aí eu vou desenhar o cubo de frente e eu vou tracejar o furo, porque o plano, né, da frente vai cobrir esse furo, mas eu tenho que dizer que ali existe um furo, então eu represento com linha tracejada, tá? Que a gente chama isso, né, de arestas não visíveis, tá? Traço ponto, também muito utilizado em linhas de corte, né? Traço ponto estreita, traço ponto mais grossa. Então, quando a gente passa esse plano que eu falei, né, de corte, eu posso indicar onde é que ele passou, né, em um outro desenho. Então, eu uso para indicar que aquilo ali é o lugar do plano de corte, esse tipo de linha traço ponto, tá? Também temos traço dois pontos, né, que são para contornos de peça adjacente, traço e ponto largo para linhas de superfícies, mas em geral, gente, assim, a gente usa muito o traço ponto para essa questão de cortes, principalmente, tá? O tracejado mais fino para as projeções e elementos ocultos, e a linha contínua, tá? Essas aqui também são utilizadas, né? Mas as mais intensamente utilizadas são essas três aí, tá? E essa NBR, voltando um pouquinho, essa NBR ela trata de forma geral para todas as especialidades, né, de engenharia, de arquitetura, é uma norma genérica, vamos lá, tá? De linhas em geral para desenho técnico. Já essa outra aqui, a 6492, ela é uma
norma que também vai falar sobre linhas e achuras, mas ela fala com um olhar direcionado para a representação de projetos em arquitetura, tá? E isso nos serve também para outros projetos na área de construção civil, enfim, tá? Então a gente se apoia também nessa norma. E essa norma é interessante porque ela traz alguns parâmetros de espessura, né, de caneta, de lápis ou de definição em CAD, né, para as linhas. Essas espessuras sugeridas, elas dependem da escala do desenho, né? Se eu coloco o meu desenho, o meu objeto, de uma forma mais ampliada ou menos ampliada no meu papel, tá? Então, é uma sugestão, né? Muito pautada em desenhos arquitetônicos, que são utilizados, por exemplo, né? Na escala 1:50, é uma escala bem recorrente em desenhos de edificações, né? E aí a gente usa, por exemplo, para representar paredes, que nem aquele exemplo que eu trouxe lá no início, né? 0,6 milímetros para uma linha contínua larga, né? Então, é um exemplo, né? Contínua e mais estreita, já é 0,4, por exemplo, para fazer portas, alguns elementos, janelas, esquadrias, né? São cortados também, mas são menos... não é que não sejam importantes, eles são menos evidentes do que as paredes, né? Então as paredes são mais grossas porque teriam uma hierarquia maior, tá? Então nesse sentido que a gente fala em hierarquia, tá? O tracejado, 0,2 e assim sucessivamente, tá? Na prática, a gente pode usar até no AutoCAD, por exemplo, né? Até 0,05, 0,013, né? Que a gente pode configurar para deixar bem fino, né? Determinados elementos. Pode usar o 0,2 que está sugerido aqui também, né? Pode também estar considerando espessuras das canetas e das lapiseiras. Então, por exemplo, se eu não tenho uma lapiseira 0,2, eu posso usar uma 0,3, né? Então, tudo tem um bom senso. Então, isso aqui tudo é um parâmetro orientativo, tá? Então, é só por isso que a gente traz um pouco essa norma, porque ela já traz essas mesmas linhas que a outra norma traz, dando também alguns exemplos, né, de utilização, né? Por exemplo, letras e números e tudo mais, e esses parâmetros de espessura, tá? Então aqui do lado, né, tem um bonequinho bem conhecido aí, que é um personagem, né, de Star Wars, aí, o BB-8, né? Então ele é um blueprint, que a gente chama, né? Um projeto, como se fosse um projeto do robô, né? E aí vocês observem aqui, ó, o contorno dele com linha bem mais grossa, né? Os elementos... outras reentrâncias e saliências aqui mais finas, né, porque estão em vista. Essa aqui está acumulando, né, ele é uma esfera, né, aqui uma vista mostrando o tracejado, né, que é alguns elementos em projeção dele, né, vista superior, aqui com a cabeça, né, mostrando como vê, tá? Então, para vocês terem uma ideia como a gente organiza a informação, né, de um modo lúdico aqui. Eu trouxe um personagem aí do cinema para a gente olhar isso de uma forma lúdica, tá? Também na norma de representação de projetos de arquitetura, né, a 6492, mostra alguns exemplos de desenho em vista, né? Então, uma elevação de uma edificação aqui, né? Por exemplo, uma casa, né? E a utilização das linhas contínuas, né? Com os valores, bem como aqui os tracejados, né? Onde fica, por exemplo, se eu estou olhando uma cobertura e posso marcar aqui onde ficam as paredes, por exemplo, tá? E aí um exemplo de linha de interrupção, né? Que aqui nessa norma só mostra com um elemento, como eu comentei lá, né? Quando a gente faz a mão e tal, mas também podemos usar dessa forma, tá? Já com relação às achuras, né? Na verdade, ela se compõe de vários tipos de linha, como esses que a gente está comentando, né? Também existe uma norma específica, que é a 122/98, que ela é específica para a representação de cortes, tá? Então, aqui é o corte de uma peça, né? Então, aqui é um vazio, né? É um furo, apresenta aqui a linha de eixo desses dois furos aqui, né? Aqui acho que aqui é um parafuso, no princípio, né? E essa linha de eixo.
e as achuras correspondentes aos materiais aqui. Como aqui a gente tem uma área maior, é permitido que a gente faça a achura apenas das áreas vizinhas, né, aos elementos principais que estão sendo mostrados, tá? Só um parênteses aí para a gente já ir internalizando uma série de informações que a gente vai estar trabalhando ao longo aí da disciplina, tá? Então, aqui nessa norma, ela traz uma série de materiais, né? Exemplifica uma série de materiais, tá? Como são representados esses materiais, né? Então, aqui eu incluí do lado como a gente desenha isso, né? Então, esse aqui, por exemplo, né? Que é um quadriculado, né? A 45 graus, e é utilizado, por exemplo, em vidro, cerâmica, rocha, né, e elastômeros. A gente pode usar um esquadro de 45 para compor, né, para desenhar isso à mão, tá? Esse aqui que é concreto, né, em corte principalmente, né, que esse concreto aqui ele não especifica, mas na verdade depois vocês vão ver nos próximos exemplos da norma de desenho arquitetônico, que também vai tratar de achuras, que existe uma achura para concreto à vista, né, aparente, em vista, na verdade, né? E aí aqui vocês vão usar a mão livre para fazer, né? Então são pequenos triângulos, vários pontinhos, né? E aí vai se preencher a superfície de desenho que se quer dizer que é concreto, com essa achura, né? Então a achura nada mais é do que um preenchimento, né, de uma área do desenho com um determinado padrão, né, de linhas e de pontos e etc., que nos levem a perceber o material, tá, daquela superfície, certo? Então, para líquidos aqui, por exemplo, ó, eu defino o nível do líquido que eu quero, que eu estou tentando representar, por exemplo, uma caixa d'água em corte, por exemplo, né? Eu vou representar um nível de altura aqui da água, né? E vou usar esse tipo de traço aqui, vários traços meio aleatórios, uns maiores, uns menores, uns mais próximos. Então eles não têm uma regularidade como esse aqui, né? Eles são mais aleatórios, que é para representar esse líquido, certo? Então aqui se usa o esquadro, mas, né, ou régua paralela, né, quem for usar, mas com essa irregularidade, né, de tamanhos, né? Então eles são alinhados, né? Observem, mas uns maiores, uns menores, aí pega vamos lá, desencontrados, né? Então nesse jeito a gente vai construir. Também de madeira a gente vai acabar usando a mão livre, né? Para aqui simular, né, os veios da madeira, né? E esse outro aqui, a mão livre e esquadro, porque a gente tem o nível de terra ali, né, a mão livre, e a parte inferior aqui com esses padrões, né, diagonais, que vão se alternando com o esquadro, certo? E aí, essas que eu comentei todas agora são achuras específicas. Por quê? Porque elas são específicas para cada material que eu quero representar. Mas eu também tenho a achura de representação geral, como aquela primeira que a gente viu aqui no nosso desenho, né? Que eu não especifiquei o material, né? Muito provavelmente ele é metálico, mas eu não disse se ele é zinco, se ele é alumínio, enfim, né? Então, eu uso esse tipo de achura 45 graus aqui, tá? Para representação geral de corte. E aqui nós estamos sempre falando em corte. Por isso que o concreto não aparece em vista aqui, uma opção em vista. Porque, na verdade, esta norma, né, 122/98, ela trata desse assunto, de vistas seccionais, né, cortes, certo? Então, todas elas referem-se à representação em corte, tá? Já a 6492, ela trata de achuras em vista e em corte. Ou seja, quando eu olho o objeto pelo lado de fora, né? E represento esse objeto pelo lado de fora. E quando eu faço realmente o corte para representar por dentro, tá? Então, observe que já tem mais exemplos aqui, ó. Por exemplo, o concreto em vista e o concreto em corte. Então, esse concreto em corte é igual o da norma anterior, esse em vista já é um pouco diferente, né? Outros tipos de veios de madeira aqui ele apresenta também em corte em vista, né? Mármore, compensado, aço, né? Argamassa,
taludes e assim sucessivamente com outros padrões. Dentro dos softwares de desenho auxiliado, existem ainda mais tipos de achuras. Existem achuras que representam paredes de tijolo à vista, tá? Então tem vários tipos aí, certo? Então, para a gente não se estender, agora que a gente já falou um pouco da parte teórica, né? Então a gente vai fazer uma demonstração de como funciona o traçado, né, dessas achuras e também a preparação para o exercício avaliado que vai ser feito, né, como forma de treinar aí, tanto as espessuras de linha, quanto a utilização dos instrumentos manuais, quanto os padrões de achura. Tá bem? Valeu! Vamos lá então! Então a gente vai começar marcando o centro, né, da área de desenho, tá? Para definir o primeiro quadrado, que vai ficar central a folha, e depois demarcar em direção às extremidades, horizontalmente e verticalmente, tá? Então vocês construam esse eixo e depois vão trazendo para poder construam esses dois eixos para depois marcar, né, todas as distâncias de todos os quadros nesse eixo e não ter risco de vocês perderem inclinação, precisão aí, tá? Então já marquem as alturas, né, e os espaçamentos, né? Não esqueçam que entre os quadrados vocês têm que deixar um espaço, tá? Aqui eu deixei meio centímetro, né, 5 milímetros, fiz os meus quadros com 13,5 por 13,5 e tanto na horizontal quanto na vertical eu deixei esse espaço de meio, tá? Que se vocês forem usar o texto por fora, vocês podem deixar mais. Eu usei o texto dentro do quadro, né? Ou seja, eu marquei mais meio centímetro dentro do quadro, tá? Vocês podem usar lapiseiras finas, aí o traço tem que ser bem leve nesse primeiro traçado de construção. Depois vocês vêm riscando, definindo, né, com uma linha mais firme, né, mais forte, o limite do quadro propriamente, onde vai ir desenhada a achura de vocês, tá? Cuidem para não perder a angulação, né? Fazer bem ortogonal. E aí essa distância que eu fiz de 13,5 pro texto, eu marquei com um compasso, tá? E cuidem para ele estar bem alinhado ali e as pontinhas bem afiadas também, a pontinha, né? E aí vocês marcam essa distância de 13,5 aí, para complementar o espaço do texto. Lembrando que o texto tem que ser menor que esse espaço para não ficar grudado, né? Isso não é a linha guia, isso é o espaço do texto. Então a minha linha guia eu fiz com 13,5 e deixei aí uma folga, né? Um respiro entre a letra e a linha destinada, né, ao quadro, ali o retângulo destinado ao texto, certo? Letreiro técnico, né? Obviamente, chamando a atenção de vocês que o selo, né, a legenda da folha também tem que ser com letreiro técnico, tá bem? Como eu disse antes, eu não vou poder mais aceitar que vocês, enquanto engenheiros aí, sigam usando letras, né, cursivas, tá? Então, a gente aprendeu fez esse treino aí de letreiros para que a gente use efetivamente nos desenhos, certo? Então, ali eu defini o meu nível, né, do líquido e vou fazer o traçado, né, desencontrado ali das minhas linhas bem finas, né, interrompidas para representar essa achura aí do líquido, né, que tá ali na norma, que vocês podem olhar, né, a norma referente a cortes, né, representação de cortes, tá? E todas as demais que vocês forem usar aqui, vocês se referenciem pela norma, certo? Sem perder o alinhamento, né? Lembrando que tem que ser tudo bem alinhado com a borda da folha, né? Ortogonal. Agora vamos fazer o concreto. Então, o concreto em corte, né, com pontos e triângulos. Eu comecei com a lapiseira 0,5, mas para fazer os pontos, o ideal é a lapiseira 0,7, que é marca um pouco melhor os pontos, né? Fica mais produtivo o desenho. Quem tem a 0,9 pode ser a 0,9 também, né?
aí fazer à mão, né, essa distribuição de vários pontos, que é o que representa aí o meu concreto, né, com as britas ali, né, areia e brita e tal. Aí a madeira, eu sugiro que vocês façam primeiro com as linhas bem fininhas e depois vem reforçando essas linhas, né, para que vocês não corram o risco de se equivocar ali, fazer uma linha que vocês não gostaram, meio fora, né, do alinhamento ali do veio, né. Então, essa sugestão aí que eu dou. No caso do aço em corte, vamos fazer com esquadro de 45 graus, né? E todos do mesmo tamanho, tá? Essas distâncias, na verdade, entre linhas, elas são padronizadas, tá? Vocês podem fazer isso a olho, não tem problema nenhum. Mas vocês têm que observar com atenção para que essas distâncias sejam iguais, tá? Que não sejam muito próximas e outras mais distantes. Aqui no concreto à vista que eu vou fazer, né, em vista, na verdade, né, é um concreto à vista em vista, né, porque é um material aparente em uma vista, né, frontal, por exemplo, tá? Então aqui eu estou usando o ângulo de 75, né, combinação do meu esquadro de 45 com o de 60, né, e aqui também eu vou fazer a minha angulação aí com 125, né? Que é o meu esquadro de 45 mais 30, né? Só que aí com o ângulo pro lado esquerdo aqui, além do 90, né? Aí com esquadro de 90 graus e ainda tem que complementar com pontos ali nas achuras, né, conforme vocês vão ver na norma. Então observem, tá? Esses são exemplos, vocês vão fazer um pouco diferente aí conforme o roteiro. É uma folha vertical, a minha tá horizontal para facilitar aqui a visualização do vídeo, né? E era isso. Valeu!